A polícia está fazendo buscas pelos envolvidos no assassinato de uma modelo, hein? A modelo foi assassinada brutalmente. Obrigado, Celso. 34 anos, Aline era dependente química, foi vítima de uma emboscada que foi organizada por pelo menos 4 pessoas. Preste atenção, a Michele, que seria a autora, está presa. A cúmplice da Michele é a Júlia, foi presa hoje, durante uma operação da Polícia Civil. O Igor, que está ali no meio, segue procurado. E o Paulo foi ouvido e liberado. A Aline, tem um mineiro também na história ali. A Aline largou as passarelas e as fotos. Há 7 anos, já vivia no mundo das drogas. A aparência da Aline ainda chamava muito atenção, ela é muito bonita. E provocava ciúmes. Inclusive, este teria sido o motivo da Aline ter perdido a vida. Foi atraída para uma emboscada. Olha, nós temos o caso completo. Estamos com a delegada neste momento. Quem está? É a Fabíola Correia? Fabíola Correia está com a delegada ao vivo neste momento. Nós vamos falar com a Fabíola. Delegada, muito obrigado pela entrevista. Fabíola, por favor, muito boa tarde para você. Um caso daqueles estarrecedores, mas a polícia tem todas as informações. Preste atenção na entrevista e a Fabíola Correia vai fazer com a delegada do caso. Fabíola, boa tarde. Boa tarde, William. A gente acompanhou um cumprimento da Polícia Civil por 2 mandados de prisão pela Júlia e pelo Igor por participação aí no assassinato da ex-modelo Aline. A mandante e também principal executora desse assassinato, que é a Michele, já está presa. E o que aconteceu foi que a Aline foi atraída por uma emboscada, foi enforcada, o corpo foi carbonizado e depois os restos mortais foram abandonados debaixo de uma passarela próxima a uma rodovia. Isso porque o marido dessa Michele seria um traficante e estaria trocando ali os entorpecentes por sexo, o que causou ciúmes nessa criminosa. E eu vou conversar agora com a doutora Mônica Gamboa, que está encabeçando toda a investigação. Hoje completa 1 semana do registro da ocorrência e o caso está prestes a ser finalizado. Qual que é a participação da Júlia, que foi presa hoje, nessa história toda? Boa noite. A Júlia, ela entra como uma executora do crime, juntamente com a Michele. Só que o curioso que nós apuramos ao longo dessa semana nessa história é que a Júlia, ela foi ameaçada, coagida pela Michele a promover a emboscada que trouxesse no albergue, lá onde todos usam droga, a Aline. Então, a participação inicial dela foi isso, promover a emboscada. E, na sequência, no momento ali da execução mesmo, enquanto a Michele estrangulava com uma corda a Aline, a Júlia segurou os braços dela, dificultando as possibilidades de defesa da vítima. Ela conta, William, que ela foi, inclusive, ameaçada com a própria corda usada no crime, que a Michele teria colocado essa corda no pescoço dela e dito que se ela não ajudasse a aniquilar a rival, era ela quem morreria. Ela não recebeu nada por esse crime, foi por medo. Não recebeu. Um outro ponto muito importante apurado na investigação é que todas as testemunhas e também os coautores desse crime, que é o Igor e a Júlia, eles são pessoas que têm em comum o quê? O medo da autora Michele. Todos eles têm muito medo dela, inclusive a Júlia, e ela conta, como você bem colocou, que inicialmente a Michele pegou a Júlia com a corda, que foi a mesma corda que usou para matar a Aline, e falou: se você não trouxer ela aqui, quem vai morrer é você. E a Júlia conta que, com muito medo da Michele, acabou acatando a ordem. E no momento da execução, a Júlia conta também que a Michele, perdendo já as forças para estrangular a Aline, pediu ajuda. E a Júlia ficou imóvel, sem coragem de praticar o estrangulamento. E aí ela determinou que segurasse os braços, e aí a Júlia acatou, segurou os braços da Aline, e foi aí que ela morreu.
A Júlia não ofereceu ali nenhum risco, também não teve nenhuma resistência em relação à prisão, se mostrou muito assustada, ela tremia bastante, não quis falar com a imprensa, a gente fez várias perguntas ali para ela, uma ou outra ela deu uma resposta mais esquivada, de uma maneira que ela tentasse não olhar para a gente, para as nossas câmeras. E o Igor também foi procurado. O Igor seria, né, doutora, a pessoa que se livrou dos restos mortais. Exato. O Igor, a participação dele, segundo apuramos ao longo dessa semana de intensa investigação, foi que ele foi... A Michele, depois de tentar com inúmeras pessoas ajuda para desovar o corpo da Aline, ela acabou encontrando o Igor, que chegou posteriormente, não sabia da morte da Aline, e ela seduziu o Igor dizendo que ela tinha 4 pedras de crack, oferecendo em troca para que ele levasse o cachorro dela, que estaria morto, até a passarela de pedestres. No primeiro momento, o Igor fala que ele acreditou que fosse cachorro, viu as 4 pedras de crack, ficou interessado na proposta e eles teriam juntos pego o carrinho do mineiro, né, que também já foi ouvido nas investigações, no inquérito. E aí a Michele, juntamente com o Igor, muito curioso que ela vai delimitando o que o Igor deve fazer, pega o corpo, coloca no carrinho, anda até lá e no meio do caminho o Igor percebeu que não era um cachorro e sim uma pessoa. Questionou a Michele. Ela falou, não fala nada, segue aí, senão vai sobrar para você também, faz o que eu estou mandando. E quando chegou na passarela de pedestres, a Michele indicou o local. Falou, agora você vai virar o carrinho ali. E aí o Igor vira o carrinho. Então a gente percebe que as pessoas têm muito medo da Michele, mesmo esses autores que já estão, né, a Júlia presa, a Michele também, o Igor, nós estamos à captura dele. Eles têm medo da Michele e, embora vão responder pelo delito, de uma forma mais amena do que a mandante do crime e a autora. O Igor hoje não foi encontrado, todas as pessoas que tiveram contato com ele tiveram esse contato ontem, hoje ninguém teve contato com ele, mas a polícia continua indo atrás do Igor e pode prendê-lo a qualquer momento. Pode ser até que ele se entregue, doutor? Sim, a gente também, né, acredita nessa possibilidade. Eu, durante os interrogatórios, conversei muito com todos, expliquei a participação deles, porque eles não têm a percepção de que praticaram um crime, tá? Muito pelo contrário, eles acham que eles estavam fugindo de serem vítimas de uma criminosa, que é a Michele. E aí, tanto para o Igor, quanto para a Júlia, quanto para as demais testemunhas, eu expliquei como funciona essa dinâmica jurídica, legal, né? E o Igor, ele se colocou à disposição. Eu falei, Igor, caso você venha a ser preso, como vai ser? Ele falou, doutor, eu vou ter que responder pelas consequências do meu vício. O meu vício está me levando para esse caminho. E a Júlia falou a mesma coisa. Inclusive, hoje, a hora que ela chegou, ela me disse obrigada. Ela falou, obrigada, eu sei que a senhora entendeu o meu lado, mas eu vou ter que pagar pelo que eu fiz. O William tem uma pergunta para fazer para a senhora. Pode falar, William. Tenho sim, Fabiola, e para a doutora também. Olha, o Cidade Alerta está com esse caso já há algum tempo. E quem não assiste durante a semana e que está chegando hoje no sábado, fala, mas olha, que caso estarrecedor. Eu queria só colocar na tela as pessoas perguntando, mas que caso é esse, William? Por que essas 5 pessoas estão na tela? Tem imagem aí, 5 pessoas, a Michele, a Júlia, o Igor, o Paulo, e a gente não falou ainda do Mineiro. E exatamente sobre o Mineiro, doutora, que eu gostaria de ter a informação. E outra pergunta, todos eles estão envolvidos com droga, certo, doutora? Ele pergunta sobre o Mineiro, o envolvimento do Mineiro e por que ele foi liberado, e se todas essas pessoas estão envolvidas com drogas, com tráfico de drogas. Olha, o Mineiro foi identificado, primeiro a gente só tinha um vulgo, né, Mineiro, mas a equipe de investigação aqui de Cotia, a quem eu quero aproveitar esse espaço público para parabenizar e agradecer todo o apoio, indistintamente, de todos os policiais, da chefia, da unidade, da nossa seccional, que deu um apoio fundamental para que a gente pudesse dar uma resposta para a sociedade tão rápido e principalmente para a família da vítima, né? O Mineiro, nós identificamos quem seria, porque ninguém sabia o nome dele. E foi a polícia quem descobriu quem era o Mineiro, né?
veio até nós, foi ouvido, e ele disse que a Michele, na tarde dos fatos, na tarde do assassinato, com a Júlia, perdão, com a Aline já morta, a Michele pediu o carrinho emprestado. E ele não deu. Ele falou, eu não confio, eu não dou muita confiança para a Michele, não emprestei o carrinho. Só que no momento em que ele estava alcoolizado e entorpecido, dormiu, a Michele foi lá e pegou. E os outros usuários falaram, Mineiro, a Michele pegou o seu carrinho. Então, vai de encontro à história do Igor, que fala que a Michele já chegou com o carrinho e com as drogas. E falou, Igor, leva meu cachorro, e mostrou as drogas e tal. No carrinho foi encontrado resquícios de substância hematóide, aparentemente sangue humano. Nós ainda estamos na pendência do laudo pericial, feito pelo Instituto de Criminalística. O pessoal da perícia também, muito obrigada pela rapidez, né? E a gente depende aí do exame de DNA, que é um pouco mais complexo, demora alguns dias. E todos os envolvidos nessa história têm envolvimento com drogas? Todos, com drogas e álcool e prostituição, né? É muito comum e muito triste esse cenário onde as moças se socorrem da prostituição para sustentar o vício, né? O que a gente chama de delinquência instrumental. No momento em que o crime passa a protagonizar a vida da pessoa pelo fato de ela querer manter o vício, simplesmente, né? Eles recebem, ganham objetos de valores, isso a gente pegou algumas testemunhas dizendo, olha, eles vêm aqui e trazem calças caras, pacote de fralda, comida, e eles trocam por qualquer R$10 ou por pedras de crack, né? Então, a situação ali do local da Cracolândia de Cotia é de fato muito preocupante. Isso, William, porque o crime aconteceu nesse local, que é a Cotia Hall, que é a Cracolândia de Cotia, que é uma antiga boate que agora está em ruínas e serve aí como teto dessa venda de drogas a céu aberto, assim como a Cracolândia de São Paulo, uma mini Cracolândia aqui de Cotia, região metropolitana. E ali a gente foi até lá também para buscar o Igor e a gente pôde ter uma noção de como que é esse ambiente completamente insalubre, aquela sujeira toda, são escombros, lixos, restos de comida, de marmitas e as pessoas ali totalmente entorpecidas. E é o que ela está falando, que todo mundo dessa história tinha participação dessa maneira e convivia com esse tipo de ambiente. Inclusive o Paulo, que é o estopim dessa história toda, que é o companheiro da Michele, seria um traficante, né, doutor? Essa informação eu prefiro manter reservada, né? Peço em respeito à nossa investigação, mas o Paulo também foi ouvido e ele foi fundamental a oitiva do Paulo, porque ele esclareceu alguns pontos obscuros da investigação. Verdade seja dita, o Paulo foi apresentado espontaneamente, ele se apresentou à Polícia Militar local numa noite dessas ao longo da semana e eu recebi um telefonema de uma guarnição da Polícia Militar dizendo, doutora, a senhora está em busca de um rapaz chamado Paulo Lamartine? Eu falei, sim, ele é o companheiro da Michele que está presa. Falei, ele veio se apresentar para nós. E a gente, né, nesse meio jurídico, isso já tem uma simbologia. Trouxeram o Paulo para cá. E aí conversei com ele e ele conta que ele soube, ele foi um dos primeiros a saber da morte da Michele, da morte da Aline, porque a Michele procurou por ele e falou, Paulo, vamos comigo em tal lugar, levando ele para o barraco, que eu preciso te mostrar o que eu fiz. E aí o Paulo foi, chegou lá, ele falou que viu que era um cadáver, brigaram, falou que ela enlouqueceu, que os ciúmes dela tinham extrapolado todos os limites do aceitável, largou ela falando sozinha e foi o Paulo que convenceu os demais usuários a não ajudar a Michele, a dar fim, a carbonizar o corpo da Aline, né? As testemunhas falam isso, que o Paulo disse, sai fora, vai sobrar para todo mundo, deixa ela arcar com isso sozinha, esses ciúmes dela tem que acabar, né? E então o Paulo é essa pessoa, ele é a motivação do crime. Um crime que aconteceu depois que a Aline foi para o mundo das drogas. Ela passou 7 anos como usuária de drogas e deixou de lado toda uma carreira de modelo que ela construía. E a mãe dela sonhava que ela voltasse para casa. Inclusive, a mãe dela cuida do filho de 1 ano e 4 meses. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. William. Pois é, Fabiola, muito obrigado pelas informações. Delegada também, muito obrigado pelas explicações. E isso mostra, Fabiola, delegado, e você que está assistindo a gente, o que a droga faz
com as pessoas, como transforma, como tira a família, como tira o caráter, como tira a vontade de viver e a pessoa só tem vontade de utilizar a droga. E se prostitui por isso e mata por isso, e esse é o exemplo que nós estamos mostrando aqui. Infelizmente, é a realidade do que acontece e o que a droga faz com as pessoas. Nossos sentimentos à família, ao filho da Aline, à mãe, ao pai e a todos que têm alguém na família que passa por uma situação como essa, e a gente espera que essas pessoas consigam sair, que busquem ajuda, e não custa nada você pedir ajuda. Você está assistindo a gente e você passa por isso também, é usuário e usuária de droga. Num determinado momento, se esquece de tudo e às vezes até na mente acredita que não cometeu um crime. Como é que pode? Você mata, você coloca fogo no corpo, você esconde o corpo, você ajuda a esconder o corpo e acha que não cometeu um crime. Foi o que a gente ouviu aqui nessa entrevista. A gente vai continuar acompanhando, porque ainda tem desdobramentos dessa história e aqui no Cidade Alerta é assim, você acompanha passo a passo, caso a caso. Aí você me pergunta, mas William, na segunda-feira o Bate vai falar sobre isso? Se tiver novidades, sim. Queria agradecer a Fabíola Corrêa pela entrevista e a delegada também sobre esse caso.